Bom, chegando aí na reta final aí já do nosso curso de React.js para iniciantes, tá? Agora o que a gente faltava fazer é só persistir essa lista de to-dos, né, que a gente já está criando aqui, mas armazenando apenas em um estado do React, né? Mas quando a gente atualiza a página, ele se perde, né? Então como a gente faz para não perder isso, né? Para quando a gente dá um refresh na página, a gente continuar com os to-dos que a gente criou, né? Que nem eu fiz um aqui, se eu der um refresh, eu perco ele, né? Tem um cara que chama Local Storage, tá? Então aqui dentro da pasta source no projeto, eu vou criar uma nova pasta chamada utils, tá? Dentro dessa utils, eu vou criar um arquivo chamado local storage.js. Perfeito. Mas o que a gente precisa do local storage, né? Nós precisamos salvar os itens lá dentro dele, mas também recuperar esses itens, né? Então já temos duas ações aqui que nós precisamos executar. Então já temos duas funções que podemos definir aqui dentro, né? Então vamos dar já um export function save to-dos, né? E aqui eu tenho que receber os to-dos, certo? E já temos outra export, né? Function load to-dos, certo? Aqui eu não preciso de parâmetro porque eu vou apenas recuperar o que estava lá no nosso local storage, né? Perfeito, né? Aqui no save to-dos, o que eu vou receber? É aquela nossa array, o nosso estado, né? Esse cara aqui que a gente vai adicionando dentro dele. A gente vai sempre manter uma cópia dele atualizada, salva no nosso local storage, para recuperar sempre que a gente quiser. E como que eu faço isso? É muito simples, tá? Eu vou chamar um cara chamado local storage, né? Ele já até apareceu aqui para mim e eu tenho métodos nele como um set item, tá? Ou seja, eu vou colocar um item lá dentro do storage. E eu posso dar um nome para ele. No caso eu vou chamar de to-dos. Opa, to-dos. Então, o segundo parâmetro, ele já dá até daqui, ó, set item, né? Ele recebe uma key, que é como eu vou chamar ele, né? Até para poder recuperar esse dado, eu vou ter que procurar ele por esse mesmo nome. Então, o valor dele, que é sempre uma string. Fala, putz, mas uma string, né? O que a gente está trabalhando lá é um array de objetos. Sim, mas um array de objetos ou qualquer JSON, ele pode ser transformado em uma string, né? Então, também outro método nativo que nós temos aqui no JavaScript é um cara chamado JSON, né? É uma classe JSON que tem uma função stringify. Você vê que ele já até aparece aqui um parse também, que é para fazer o caminho inverso, né? Que a gente vai usar no load to-dos. Mas aqui a gente vai usar o stringify passando to-dos, certo? Perfeito. Essa função aqui já está pronta. A gente sempre que chamar ela passando o nosso estado, ele vai gerar uma atualização dessa lista de to-dos lá dentro para a gente manter salvo. Então aqui dentro, no load to-dos, a mesma coisa. Só que aqui a gente vai ter uma variável, né, uma constante chamada saved to-dos, né, os nossos to-dos salvos, que vai ser a mesma coisa, local storage, só que agora eu vou chamar o get item, tá? Aqui dentro, pegando pelo nome que a gente gerou, to-dos, certo? Então eu vou retornar isso aqui, return, né? Só que aqui pode ter duas coisas, né? Eu posso simplesmente não ter nada lá ainda, né? Vamos supor que é a primeira vez que você carregou essa página e não tem nada. Então eu vou ter que fazer aqui uma validação de dados, né? Então vamos usar de novo o operador ternário, né? Saved to-dos, né? Ele é diferente de nulo, né? Porque caso ele não tenha, o retorno dessa função vai ser nulo aqui, tá vendo? Ó? Ele pode me retornar uma string, caso tenha o dado, ou nulo, certo? Então, se ele for diferente de nulo, né? Se ele for um item válido, né? Aqui no operador ternário, eu vou dar um json.parse, um saved to-dos. Do contrário, eu vou retornar um array vazio, para a gente poder inicializar o nosso estado. Perfeito? Então, eu vou até deixar aqui do lado para a gente poder ir olhando as coisas acontecendo, né? Deixa eu tirar aqui o terminal para a gente ter mais tela. Perfeito. Tá, mas como agora eu inicializo isso dentro da minha visualização, lá do meu app, né, da aplicação? Aqui, na inicialização do estado, eu posso passar qualquer valor, inclusive até um valor que é retorno de uma função, tá? Então eu posso importar aqui, import
load to-dos. Já vou importar aqui também o save to-dos, que eles vêm do mesmo arquivo, então eu posso importá-los aqui na mesma chamada. O load to-dos eu já posso colocar aqui em vez desse simples array vazio, tá? Load to-dos. Perfeito? Perfeito. Então, agora a gente precisa também colocar para salvar o nosso to-do. Temos duas formas de fazer isso, certo? Uma seria aqui na função de add to-dos e depois na função de remove to-do, tá? Para salvar os to-dos, certo? Eu posso dar aqui um save to-dos passando lista atualizada, tá bom? Daria certo também. Vamos fazer dessa forma primeiro, tá? Para vocês verem como fica. Save to-dos. Então, o que eu estou fazendo? A cada ação que eu faço de adicionar ou remover to-do, ou mesmo também adicionar status, tá? Então, assim, eu preciso salvar toda e qualquer alteração dentro do estado salvo lá, né? Porque, por exemplo, se eu deixo de cobrir algum dos casos desses, ele não será salvo. E se eu atualizar a tela, ele não vai ter essa modificação feita, tá? Então vamos ver como é que ficou. Opa! Aqui, pessoal, achei o erro. Na verdade, era só a referência que estava aqui, né? Saved to-dos estava saved to-dos, né? Então eu preciso passar os saved to-dos para ser convertido de volta. Perfeito? Então vamos lá. Vamos adicionar aqui então um to-do. Vamos colocar aqui o nosso aprender React. Certo? Opa, faltou o E. Adicionar. Se eu agora der um refresh, ele continua aqui. Se eu der um check, ele também vai continuar marcado, tá? É que é muito rápido, não dá nem para ver essa atualização, tá? Mas se eu atualizo aqui, ele continua aparecendo aqui normal. Se eu remover também, eu atualizo, agora permanece, tá? Só que salvar esse estado aqui no local storage tem uma forma mais fácil de fazer isso que o próprio React provê pra gente, que é um cara chamado useEffect, tá? O que é o useEffect? É uma função que eu posso chamar aqui também, tá? Eu posso criar várias delas dentro de uma mesma tela, vamos dizer assim, né? De uma mesma função, que eu posso executar funções como efeitos colaterais de alguma alteração, ou seja, eu posso, por exemplo, criar aqui um useEffect, chamar ele aqui, ele recebe uma função como primeiro parâmetro, e como segundo parâmetro, um array. Mas o que é esse array, né? Eu posso passar aqui o nosso estado, né? Que seriam o to-dos e set to-dos. Então, eu coloco eles aqui. Então, o que eu estou fazendo com isso? Eu quero que o meu useEffect fique escutando toda e qualquer alteração naquela lista de to-dos e eu posso executar uma função para isso, que no caso será aqui o nosso save to-dos, certo? Só que em vez de usar a lista atualizada, né, porque ela é uma variável que só está no contexto daquelas funções, vou até tirar elas daqui, eu vou passar o próprio to-dos, certo? Então você vê que em vez de eu repetir a mesma função várias vezes e atribuir mais responsabilidades às funções, eu posso apenas chamar nesse useEffect. Perfeito? Vamos ver se continua funcionando? Vamos adicionar aqui um fazer café, né? Eu adoro café. Então vamos ver. Adicionar to do. Beleza. Se eu atualizar, ele continua salvo de novo, tá? E eu apenas chamei uma vez ele aqui. Certo? Bom, então acho que isso aqui é alguns dos princípios aí iniciais aqui do React, tá? Claro que tem coisas muito mais complexas do que isso, mas eu acho que para quem está iniciando, que é o foco aqui dessas aulas, já é um bom começo, né? Um pontapé inicial aí. Enfim, fica de desafio aí para vocês também, né? Vocês editarem esses estilos, né? Tudo mais, tentar deixar isso aqui visualmente mais agradável, adicionar funcionalidades, né? Podem ter listas de listas, né? Por exemplo, afazeres do dia, né? E aí você clica, pode ter uma lista dentro dela desses aqui, né? Compras do mercado, e aí uma outra lista, né? Enfim, tá? É uma coisa que, assim, vai ajudar bastante vocês aí que estão começando, tá? A fazer realmente a se desafiar aqui dentro do React, tá? Criar coisas aí, dar asas à imaginação, de fato. Perfeito? Então, muito obrigado aí para quem assistiu aí até o final dessas aulas, né? Espero que eu tenha sido claro aí, que eu tenha ajudado vocês.
Enfim, não se esqueçam também de deixar o like aí no vídeo, né? E se inscrevam no canal, tá bom? Depois, se essa playlist aqui der um total aí de 1000 visualizações, tá? Eu vou fazer uma nova ensinando a criar isso daqui, só que com um back-end, tá? Com Node.js, fazendo uma API RESTful, beleza? Utilizando um banco de dados e Docker, tá? Um banco de dados NoSQL, né? Não relacional, um MongoDB. E a gente também ter autenticação, né? Usuários poderem ter listas, enfim, tem umas ideias bem legais aí de projetos para a gente fazer. Então, obrigado aí a todos pela atenção, espero realmente que tenha ajudado alguém. E enfim, né, se inscrevam no canal, deixa o like e até as próximas aulas aí. Muito obrigado a todos vocês.